Paz de Deus, irmão, paz de Deus, irmã. Estamos encerrando aqui o dia de quinta-feira, querendo passar uma mensagem para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Na verdade, eu gostaria de estar presencialmente falando com meus irmãos, com as minhas irmãs. Eu queria até, se fosse possível, mais para frente, programar uma live, né? Mas a live também fica aparecendo só uma pessoa e as demais ficam no chat ao lado. Isso não me parece bom. Eu queria conversar com meus irmãos, com minhas irmãs, porque nas santas conversações o Espírito Santo aparece e aparece na boca de todos aqueles que estiverem na comunhão. Tem os incrédulos, que às vezes só ficam ouvindo, julgando, mas é tão bom quando o irmão ou a irmã entra numa conversação santa, de coração limpo, coração livre, sem preconceito, sem desconfiança, sem julgamentos, e simplesmente fala naturalmente das coisas de Deus, sente a visitação. Aí o Espírito Santo vai trazendo um testemunho para um, e aquele testemunho é exatamente o que um outro irmão estava precisando ouvir. E aí vem alguém comenta aquele testemunho e acaba falando com o irmão que está do lado, sem saber, porque assim o Espírito Santo trabalha. Ele vai tomando as mentes, vai tomando o coração e vai falando a necessidade. Irmãos, verdadeiramente o manifestar do Espírito não pode ficar a cargo de um homem só e uma multidão ouvindo. Isso foi no tempo de Jesus Cristo, irmão. Já no tempo dos apóstolos, eles pregavam o Evangelho, e aqueles que iam se convertendo, irmãos, eles passavam a pregar também. Não ficavam só correndo atrás dos apóstolos para ouvir. Senão o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nunca teria se espalhado pela terra. Já imaginaram se todos que se convertessem no caminho ficassem correndo só atrás de Pedro, Tiago, João e todos os apóstolos, e por fim Paulo? Não, irmãos. Cada um que ia se convertendo, ele ia tomando o ministério do Evangelho e assumindo a sua posição nesse caminho santo, e passava a ser um instrumento do Espírito Santo, né, irmão? E é isso que nós somos, instrumentos. Tem que parar de ser inútil, irmão. O inútil, ele só come, só ouve. Todo mundo gosta de ouvir, eu gosto de ouvir. Tem pregações que a gente ouve, nossa, como é bom, como é gostoso ouvir, né, irmão? Sentir a visitação do Senhor. Mas eu, sinceramente, eu nunca senti tanto Deus quanto numa santa conversação, num santo encontro. O povo do Senhor está precisando disso. Santos encontros, santa conversação. Os irmãos e as irmãs têm que se unir e têm que se reunir, irmão, num lugar, num ambiente onde os irmãos possam falar livremente, mas sem ter aquele compromisso. Tem gente que acha que senta, já quer colocar véu, já quer começar a cantar hino, já quer começar a falar em língua. Parece que liga um botão, irmãos. E é complicado isso. Mas quando se reúnem, não para ficar falando das coisas mundanas. É claro que as irmãs se unem geralmente
falam a respeito das coisas do dia a dia, né? Mas quando o povo se une para falar de Deus, da grandeza de Deus, das transformações, porque toda transformação que Deus fez na tua vida é um testemunho de fé. Quando a irmã fala, nossa, eu tinha um problema assim, o Senhor veio de uma tal forma, falou comigo na minha necessidade, eu não tinha força para lidar com um determinado assunto, o Senhor veio aos poucos, falando, serva minha, não se preocupe, eu te chamei do jeito que você é, eu te amo dessa forma, vem que eu vou fazer a obra em você. E aí eu descansei, aí eu tive paz, e falei, tá bom, Senhor, eu pensei que eu precisava me tornar uma santa. Quem é que pode se santificar, né, irmãos? Quem é que pode por si só se santificar? A nossa santificação, ela se dá, bendito é o nome santo do Senhor, ela se dá, irmãos, deixa eu colocar aqui o hino, ela se dá no ato da gente passar a ficar em comunhão com o Senhor, ligado nele, porque a transformação quem faz é Ele. Então, o que é se santificar? É ficar congregando, cantando hino, cantando? Não. Mesmo porque o hino deve ser cantado na inspiração. Um coração, às vezes um coração triste canta o hino triste, e o Senhor liberta aquela alma. Às vezes o coração está alegre e canta um hino, glorificando o nome de Deus. E a alma transborda de alegria. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, o crente sozinho é uma brasa que vai se esfriando. E não adianta falar que na igreja se une, se ajunta, é bom. É bom verdadeiramente estar na igreja, unido, junto, ouvindo a palavra, cantando os santos hinos. Mas a igreja não é um molde que o Senhor Jesus Cristo fez para nós, não. O Senhor falou, vivamos em união, mas sempre. As famílias, irmãos, do mundo se reúnem para eventos. Tem gente que, conheço famílias que se reúnem todo final de semana em torno de uma festa. E lá eles bebem e conversam e se divertem na maneira deles. Mas a diversão do crente é louvar e glorificar a Deus. E como ele louva e glorifica a Deus? Se não é falando das grandezas do Senhor na vida dele. Nós pregamos o Evangelho, irmãos, pelas obras que o Senhor fez na nossa vida. Você não precisa falar da Bíblia, você não precisa decorar a Bíblia, você não precisa saber onde fica um determinado trecho, onde fica... Não, isso é para quê? É para estudioso da Bíblia. Tem gente que decora tudo e gosta de discutir, mostrar conhecimento decorando, né? Isso aí vai para uma faculdade de teologia para ficar melhor, né? Agora o conhecimento, irmão, que salva a alma é o conhecer Deus na tua vida e reconhecer que Ele é a tua condição, é o teu socorro. Quando você reconhece isso, passa a observar o que Ele fez. Irmão, nós somos ingratos com Deus, sabe? Eu tomo eu mesmo como exemplo. Eu me tomo como exemplo, porque quanta obra o Senhor já fez na minha vida. Quanta coisa o Senhor já mudou na minha vida, irmãos. Quantas? Quantas vezes eu estava tão caído que achava que não ia levantar mais. E assim, num segundo, no elevar o pensamento ao céu, o Senhor levanta a gente, levanta nosso corpo, levanta a nossa cabeça. Ele fala, meu servo, minha serva, eu estou contigo. Pronto. Você sente a visitação do Senhor e a obra está feita na tua vida ali naquele momento. Quantas vezes o Senhor... Mas nós somos ingratos.
a gente esquece as obras que o Senhor faz. Se não fosse o Senhor nos lembrar, mas talvez seja um processo assim natural, né, irmão? Mas nos ajuntamentos, nos santos ajuntamentos, quando o irmão e uma irmã vai visitar um outro irmão e irmã, quando o Senhor toca no coração, porque é isso, irmãos, é o Senhor tocar no coração. O Senhor tocando no coração, você vai fazer a visita certa no dia certo. Tem gente que quer ir na igreja buscar confirmação da palavra, irmãos, para poder fazer uma visita. Isso não funciona assim, irmão. O Senhor nos confirma no nosso coração, na comunhão com o Senhor. A nossa comunhão faz com que o Espírito Santo fale em nosso ser, em nosso coração. É que nem a oração na igreja. Na igreja tem orações de vários tipos, né, irmãos? Mas o irmão sabe quando é o Espírito Santo que tomou alguém. E quando a pessoa só tem uma oração pelo entendimento, né, irmãos? Aquela oração assim, que alguns chamam de miojo, né? Um saquinho pronto. Então ele conhece tudo que ele tem que apresentar. Ele vai do início ao fim, faz aquela oração bonita, né, irmão? Mas, se formos falar sinceramente, é uma oração no entendimento, orou. Mas é uma oração fria, né, irmãos? É como aquela pessoa que chega pronto e fala, como vai, tudo bem, e a família? E não está em menor interesse realmente saber como é que você está, como está a sua família, mas por uma questão de educação, né? Faz aquele discurso bonitinho, certinho, como vai, tudo bem, a família, né? É diferente quando alguém é tocado pelo Espírito Santo e olha para você no fundo do teu olho, assim, e fala para você, como é que você está? Como é que você tem passado? E sente se você está feliz de verdade ou se você está triste. E quando alguém é tocado pelo Espírito Santo, irmãos, além dele sentir a sua necessidade, ele começa a te confortar, te animar. Porque o Espírito Santo tornou ele tão sensível, que ele é parte de Jesus Cristo, ela é parte de Jesus Cristo. Ela conforta, irmãos, como uma mãe amorosa conforta uma filha, como um pai amoroso conforta um filho. Assim, aquele que é tocado pelo Espírito Santo sente a dor do próximo, sente a alegria e sente a tristeza. Na igreja não é diferente, irmãos. Quando o Senhor toca pelo Espírito Santo alguém, ele cria um coração de Cristo. Ele começa a sentir e fala coisas que ele não imaginava, porque ele começa a falar da necessidade de uma irmã que entrou em desespero, outra que entrou atribulada, outro irmão que entrou e não sabe mais o que pensar. E na oração, irmãos, o Espírito Santo vai dando a ele inspiração e ele vai falando situações e vai libertando almas na oração, irmãos. Isso movido pelo Espírito Santo. Não adianta ficar fazendo tudo no automático, cantando hino no automático. Vamos cantar 3 hinos e canto no automático. Quando uma igreja se une para cantar um hino, sentindo a presença de Deus, irmão, você vê irmãos e irmãs manifestando a promessa, a virtude, porque o Espírito Santo é aquele que queima, aquele que toma cada um de nós e queima tudo que não louva, não glorifica a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, o povo do Senhor precisa de santas reuniões. Eu não tenho essa ideia planejada, irmãos. Nem tinha essa mensagem programada para dar. Mas o Senhor vai tocando no coração a necessidade, né, irmãos? O povo de Deus esfriou.
Ele viu muita iniquidade, ele viu muito mau exemplo, viu injustiça, foi calado. Muitos perderam a liberdade. E olha aí o que o Senhor fez. Fechou todas as igrejas. Está todo mundo em casa aí sedento. Tem muitos que estão assim, descontentes com essa situação, com esses cultos online. Passou tanto tempo ouvindo que não pode ver televisão, não pode entrar na internet, para não assistir culto gravado, que palavra não se grava, culto não se grava. E agora, irmãos, por uma questão de uma necessidade que aconteceu, aí iniciou todo aquele discurso, né? Mudou. E aí os irmãos acharam por bem, né? Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. Ninguém pode contestar que tem umas palavras lá do Brás que são maravilhosas e que falaram com muitas almas, dentro e fora da congregação. São palavras maravilhosas que o Senhor deu para os seus servos. Mas Deus deu para um falar, em média, irmãos, quem está assistindo, quem presta atenção, vê, que são de, às vezes foi 200, 250, mas ultimamente está batendo 300 e poucas mil pessoas. Aí alguém pode falar assim, 300 e poucas mil pessoas, né? Mas a congregação tem quase 3 milhões de pessoas, né? O que está acontecendo? Isso daí não é nem 25%. Irmãos, um celular pode ter 2, 3 pessoas vendo o culto, ouvindo o culto, né, irmão? Pode ter 4, 5, um celular pode ter até uma família de 6, 8, né? Então, 300 mil pessoas assistindo pode significar, às vezes, 2 milhões de pessoas assistindo. Quem é que vai dizer? E as que não assistiram no dia, está cheio de canal aí com a palavra da congregação, com os cultos da congregação. Inclusive, agora, a congregação mesmo, no site oficial, está deixando lá os vídeos, né? No início não queria deixar, não, né? Ficaram meio confusos, né? Mas depois eles se acertaram. E agora está lá. Então, e continua sendo assistido, né? Pela necessidade do povo de ouvir. Mas a questão é que o povo esqueceu que o Senhor está nele. O Espírito Santo está nele. Irmã, o Espírito Santo está aí, dentro de você. A brasa do Senhor tem que ser soprada nas santas uniões, nas reuniões santas. Eu não estou falando para começar, irmão. Irmão, tem uma febre aí de correr atrás de profeta, que o ministério achou por bem instruir o povo a parar com isso, né, irmão? Estavam começando a fazer umas coisas assim meio fora dos padrão, né? Eu não estou pregando esse tipo de coisa, não, irmão. O que eu estou dizendo aqui que é muito bom quando um casal de irmãos vai visitar outro casal de irmãos e lá eles ficam em santas conversações e depois oram e o Senhor visita, aí sela um filho, aí sela uma irmã que não tinha promessa. Às vezes vai 2 casais visitar, né, irmão? Eu estou falando para esses santos encontros. Eu não estou falando de fazer bagunça, não, irmão. Não podemos fazer bagunça, né? O cristão não faz bagunça. Mas isso impede que, às vezes, uma grande família, muitos irmãos se reúnam? Não. Para falar das coisas de Deus, não tem um padrão. Tem que ter ordem, tem que ter respeito, mas cada família tem que definir essas questões. Não são outros homens que vão definir o que você faz ou deixa de fazer dentro da tua casa. Você é homem, você é mulher de Deus. Você sabe muito bem o que você pode e não pode fazer. Não precisa, você é adulto. Não precisa um outro homem, uma outra mulher dizer para o outro o que ele tem que fazer. Mesmo porque o Senhor nos prometeu que ia ensinar a cada um de nós individualmente. Eu estou falando aqui, irmãos, que na Santa União o Senhor vai aparecer na tua vida. Essa sede
que você está sentindo aí, e essa sede vai ser saciada. A tua libertação vai acontecer. Quando às vezes você vai visitar, você sai visitado. O povo de Deus está precisando acender. As igrejas do Senhor estão precisando novamente, irmãos, pegar fogo. As irmãs todas falando numa linguagem bonita. Irmãos, quanto tempo que eu não vejo mais isso? Os irmãos mais antigos sabem do que eu estou falando. Quando o Senhor ia pegando um banco, ia pegando o outro, ia pegando o outro, e chega a ser até um canto de pássaros, irmão. É uma coisa linda. E não tem bagunça. Não tem gente pulando e saltitando no excesso da alegria, não, irmãos. Dentro da ordem tem uma manifestação que toma a igreja toda. Mas é do tempo que as pessoas entendiam a necessidade do povo estar se congregando entre eles. Não é porque um prédio fechou que fechou a tua congregação, não, mesmo porque o templo é você. Se você se unir com 2 ou 3, o Senhor vai estar lá. A palavra vai estar lá. O dom da profecia vai estar lá. O dom da cura, o dom de selar com a promessa, tudo vai estar lá. O crente tem que ter mais fé e confiança e saber que foi chamado para servir em liberdade. A igreja é importante, aqueles que cuidam das igrejas, porque as igrejas precisam ter alguém que cuide, né, irmão? Tem que ter aqui alguém que abra, que fecha, tem que ter alguém que atenda o culto, tem que ter um ancião para poder ver se ninguém está saindo da linha, porque pode entrar lá algum irmão e começar a pregar um outro tipo de doutrina, aí sai um pouco do que foi programado. Então a igreja precisa realmente de quem controle a igreja, irmão. A igreja não precisa de quem controle o povo é do Senhor. Só o Senhor pode controlar o povo dele, irmão. Está tendo tem alguém assim que está extrapolando, estão exacerbando nessa questão do controle, mas o homem erra, irmãos. Mas erra mais quem se submete, quem permite que a sua liberdade espiritual seja comprometida. Então, irmãos, cada um faça como escolher fazer, né? Você tem liberdade para fazer. Eu digo que as santas conversações, nas santas reuniões, a visita que você faz para o teu irmão ou tua irmã, né? Tem gente que prefere visitar um empresário para ver se faz negócio, visitar pessoas assim que querem fazer um churrasco, um jantar, vamos numa pizzaria, vamos em tantos lugares, mas esquece que é nas santas conversações que o Senhor está. Aí depois, na hora do aperto, quer ir para a igreja lá, quer que o milagre aconteça. Irmãos, o milagre acontece onde está o Senhor. E o Senhor está no meio daqueles que o buscam. E que o buscam com liberdade, em espírito e verdade. Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus seja louvado.